E como que vai ser o nosso check-in? Nosso check-in, ele pode ser inusitado. Tipo assim, se você fosse um objeto de escritório, qual você seria? Eu posso dizer, eu seria uma plantinha, aquela que fica no canto, Muitas pegando um coisas. pouquinho de luz e recebendo um pouquinho de água para ver se volta a viver. Vive aí, fica aí verde, entendeu? Jojo, Não sabe qual é o sei, seu cara, objeto? muito difícil essa pergunta. Eu Pensando seria o bem, fone de atualmente ouvido, entendeu? Eu acho. Para mim Fone é de essencial ouvido. o trabalho. Para mim é essencial. Porque a música, para mim, é essencial para concentrar e fazer o trabalho. É engraçado. Mesmo sozinha em casa, eu preciso, entendeu? Se eu não tiver, eu não consigo. Então, Gente, eu não acho que tem esse consigo ponto, assim, trabalhar ouvindo de nada. organizar a mente, entendeu? Não sei. Estou nesse momento organizando a mente. Gente, eu acho que eu seria um grampeador, porque eu acho eles tão espalhafatosos e eu estou me Bom sentindo também. tão agitada. Eu acho que eu seria um grampeador, são meio agitados. Eu estou entre o grampeador e o marca-texto, sabe? Não, eu Bem acho que eu decido amarelo, por isso. pensando nesse bem, exato acho que eu sou momento. a garrafinha d'água. Estou num momento bem saúde, Por que, sabe? Igor? Ah, por Ah, isso. eu tô até pensando em botar um marcador assim de quanto de água eu tomo por dia, tipo meta, sabe? Igor, eu Eu acho tô que agora a gente vai dizer um precisando. para o outro. Eu acho que você é um planner. Você não é uma É garrafinha um de água. planner. Com certeza, o Igor é um É, Eu acho. cara. planner. Então, com este clima, objetos e utensílios de um escritório, a gente vai começar, então, o próximo episódio do Café com a Nêmesis. E a gente está, bom, no mês de maio. Semana passada, né, teve a comemoração do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. E a gente já começou discutindo se a gente comemora ou não, o que que a gente comemora, que já mostra bastante do que vai ser a pauta da gente aqui. Mas toda essa discussão, que na verdade fica em voga nesse período, tem a ver com a gente olhar para a realidade, a maneira como a gente se relaciona com o trabalho e questionar essa realidade, né? Então, muita coisa já mudou, o mundo já mudou, já deu 50 cambalhotas, como a gente diz, e o que a gente espera dessa relação segue mudando, e isso tem tudo a ver com o motivo pelo qual a Nemesis existe, né? Então, a Nemesis ela é uma empresa que surge para tentar transformar de maneira positiva a relação das pessoas com o seu trabalho, né? E a gente sempre coloca essa bandeira, né? Será que a gente não consegue criar um ambiente, criar uma rotina que permita as pessoas terem ao mesmo tempo performance e bem-estar, unir, né? Será que a gente tem que continuar escolhendo entre essas duas coisas? Mas isso ainda é uma grande, né, incógnita, que é como. A gente tem os caminhos, a gente tem os desafios, a gente tem os processos, a gente tem até resultados, mas é uma transformação grande, é uma transformação lenta, é densa, e a gente quis trazer um pouquinho desse papo, que já está durando acho que umas 3 semanas, né, na Nemesis, para esse café, e a gente poder olhar através de outra perspectiva. Então, abertura feita. Qual que é a nossa relação com o trabalho, gente? Como que é a nossa relação com o trabalho? Ela tende a ser observada por muitas pessoas de forma negativa. Eu lembro sempre de uma amiga minha que falou assim, não, porque aí faltam X anos para me aposentar. E eu fiquei olhando para a cara dela, ela assim, não, mas você tem que pensar quantos anos falta para se aposentar. Você não está já juntando dinheiro para se aposentar? E isso já faz, sei lá, gente, uns 10 anos, nem tinha Nemesis. E eu fiquei meio surpresa, porque eu falei assim, não estou pensando nisso. Uma acadêmica que só nem pensava nisso. Ela falou, você tem que pensar. E eu falei assim, gente, então que relação é essa, né? Porque eu nunca nem pensei em parar de trabalhar. Para mim, parar de trabalhar nunca foi uma opção, porque para mim é tão Que bom o que eu relação é faço. essa que você está vivendo? Você já está desejando que acabe o mais rápido possível. Faltam 35 anos, 40, você já está fazendo planos. Eu assim, gente, eu não consigo nem imaginar. Claro, não que eu tivesse certo, é bom pensar, tem que planejar, mas me chamou a atenção. Então, qual é a nossa relação e será que precisa continuar sendo assim, contando os dias para chegar ao fim de semana, contando os dias para chegarem as férias, contando os dias para chegar à aposentadoria? Como é que vocês Ou às enxergam 6 essa da vida? tarde, em alguns momentos, né? O pessoal conta as horas para chegar às 6 da tarde, né? Não é nem o Isso, dia. Não, e isso é uma qualquer coisa que você término. vê muito em diversos ambientes, né? Mas especialmente em lugares como supermercado, algumas lojas que você vai comprar alguma coisa. É comum você ver as pessoas conversando, os funcionários, né, ali, trocando uma ideia. Você está ali esperando para passar no caixa, aí vem um, conversa com o outro, e aí eles, ainda são 4h30. Ainda são 7h30, porque o mercado fecha às 8, porque, né, a loja fecha às 6. E é uma ansiedade para acabar, né? E acho que isso fala muito sobre essa relação, do ponto de vista aqui das emoções, que a gente estuda tanto,
isso é o reflexo de uma emoção muito negativa, né? Você desejar, você contar o tempo, os minutos se arrastam, porque você, na verdade, está buscando ao máximo fazer com que aquilo cesse, você não quer ficar ali. Complementando um pouco a visão da Ana sobre essa questão do porquê que a gente nasceu, né? Acho que dessa inconformidade com esse sentimento de que o trabalho precisa ser isso, né? E acho que durante muitos anos a gente teve a oportunidade de trabalhar com coisas que a gente amava fazer e que, pelo contrário, a gente sentia que o tempo passava rápido, a gente precisava até colocar mais tempo para fazer as coisas que a gente queria. Muitas vezes a gente chegava em casa e continuava trabalhando naquilo porque nos dava prazer, né? Não era um sacrifício. E aí eu estou falando de todo o tempo em que a gente estava na academia, fazendo o nosso trabalho mais intelectual ali. E hoje com a Nemesis também acho que a sensação é a mesma, né? Não de uma necessidade de você fazer com que acabe logo. Claro que existem limites, e a gente vai com certeza falar sobre isso aqui, mas por que as pessoas precisam ter essa relação tão nociva e tóxica, né, com algo que elas precisam fazer todos os dias por anos a fio? Acho que Eu tem a tenho a questão impressão de que que... uma. Fala, já, desculpa. Não, é só porque enquanto isso eu estava pensando, né, a questão também é da escolha, né? Assim, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de escolher com que elas trabalham, né? E aí elas acabam em trabalhos que elas não gostam, né? Por diversos motivos e ambientes também que não ajudam no crescimento, né? Porque assim, o trabalho ele é muito um meio, né? Acho que principalmente nesses casos, né? Ele é um meio que eu vou ganhar o que eu preciso, a ferramenta que eu preciso, que é o dinheiro, para as outras coisas que eu considero importantes na minha vida, né? Mas também quando essas pessoas estão nesses lugares, isso vira só um meio, né? E é o que a gente sempre fala também quando a gente está nas palestras, workshops, né, conversando. Imagina, você fica 8 horas por dia, geralmente, pelo menos, trabalhando, né? E você, né, todos os dias você vai ficar 8 horas do dia sendo infeliz, né? A gente não quer que nenhuma parte da nossa vida seja infeliz. Eu penso muito isso, assim, eu não quero que nenhuma parte da minha vida seja uma parte infeliz, inclusive o trabalho. Então, ele não pode ser só um meio, né? Assim, mas muitas vezes ele é, né? Acho que esse é um. E às vezes as pessoas não têm oportunidade, né? Então, fiquei pensando Bem nisso quando você colocado, estava João. falando. Uhum. Eu falo uma coisa parecida, assim, mas então eu vou te complementar. Eu acho que a gente pode olhar para essa questão ela tem pelo menos umas três camadas, né? Eu acho que ela tem a nossa relação individual com o trabalho, mas tem também uma segunda camada que é o, o local onde você trabalha em si, o seu ambiente de trabalho, né? Como essa empresa organiza o trabalho para que você possa fazer parte dele. E isso vai ter impactos, né, que vão fazer ele ser mais ou menos prazeroso ou mais ou menos significativo para você, né? E ainda tem uma terceira camada, uma outra dimensão que ela é sistêmica, ela é social, né? A gente está dentro de uma sociedade capitalista, competitiva, tem questões ali que são limitantes até para a própria empresa, né, fazer o ambiente ser do jeito A ou B, porque ela precisa, por outros motivos, ser competitiva com outras empresas. E, às vezes, isso entra numa colisão com, por exemplo, algum tipo de dinâmica ali que facilitaria o trabalhador sentir mais prazer de estar ali, né? E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente fica pequenininho, né? Porque a gente e o nosso trabalho olhando dessa perspectiva, é um detalhe dentro de uma coisa muito grande que é uma empresa, que está dentro de uma coisa maior ainda, que é um mercado, que está dentro de uma coisa maior ainda, que é uma sociedade, né? E aí, o que que a gente faz com isso? Isso me faz lembrar a história de uma amiga minha, um dilema que ela estava passando uns anos atrás, que ela estava num trabalho que, diferente dessa situação, da pessoa que trabalha ali com uma coisa porque tem que estar ali, né? Ela não. Ela trabalhava com a coisa que ela estudou para fazer, em tese, e ela trabalhava numa empresa muito respeitada, grande, em tese ela estava bem na fita, né? Ela estava no lugar onde deveria estar, ou que ela imaginou que deveria. Sendo que ela tinha uma relação muito ruim com a chefe dela. E, e gradualmente essa relação, ao invés de distensionar, ela foi se tensionando cada vez mais. Então, na prática, essa pessoa estava vivendo uma espécie de rotina tóxica, né? Porque todos os dias ela tinha que ir lá, ficar 8 horas
passando por situações que para ela eram muito difíceis. Só que, ao mesmo tempo, ela ganhava bem, claro, também fazia parte do objetivo dela lá atrás, quando estudou para aquilo, e aí se tornava difícil de sair, porque ela tinha os objetivos também, né, as metas pessoais dela. Ela pensava também que se fosse para uma outra empresa, nada garantia que uma coisa parecida ia acontecer na outra empresa também, né? E aí, enfim, eu lembro que eu ficava me perguntando o seguinte: até que ponto você, como indivíduo, aceita a posição que você está, né, dentro da onde você conseguiu estar num sistema que é muito complexo, como eu estava falando, ou até que ponto você, sei lá, dá um jeito, se movimenta, tenta um outro trabalho, tenta mudar de carreira, ou tenta ir para uma empresa do lado, ou qualquer coisa, levando em consideração que a sua saúde mental, a sua felicidade, a sua forma de estar no mundo depende muito de como você vive o seu dia a dia, né? Se seu dia a dia é estar dentro de uma empresa onde você está triste todo dia, isso de alguma forma, mesmo que você ganhe dinheiro, não vai ser sustentável, né? Em última análise, por exemplo, também já vi casos reais mesmo, próximos, de pessoas próximas da família, de morrer, porque infartou, né, Sim, depois de muito tempo sustentando um nível de estresse muito grande sim. no, É o que no é o que trabalho. a gente vê, né? É o que a gente vê, né? Comumente, as pessoas falam disso. Não, que eu tive uma coisinha, né? A coisinha foi ir parar no hospital, né? O que é essa coisinha? Eu acho que quando a gente fala da relação com o trabalho, ela tem uma complexidade grande, múltiplos olhares, mas quando a gente vai olhando pela perspectiva até a nossa, né, da neuro, a gente vai ter sempre uma relação, que se a gente imaginar se fosse um gráfico, né, que é inversamente relacionado necessidade e talvez assim, né, o que é uma necessidade, o que é uma obrigação, assim, né, no sentido de você conseguir ter, por exemplo, eu consigo escolher o que eu vou fazer, mas depende do quanto eu tenho de necessidade. Então, assim, se eu tenho uma necessidade que não está suprida, eu tenho pouco poder de escolha, é o que você está falando. Se eu tenho mais possibilidade de escolha, as minhas necessidades principais estão supridas, eu começo a barganhar, negociar e escolher um pouco mais. Só que o que eu entendo que é essa relação, né, entre necessidade, né, não sei, e oportunidade, talvez seja o melhor gráfico que a gente possa criar, vai ser influenciado também pela maneira como eu aprendi a me relacionar com o trabalho. Então, vamos lá, tem o que é uma necessidade, e aí as pessoas vão ter mais ou menos necessidades atendidas, que vão gerar maior ou menor comprometimento com certas relações de trabalho. Mas eu posso não ter uma necessidade estrita de alimento, de abrigo, né? A gente fala de motivação básica, o trabalho através, né, da questão do dinheiro permite a gente ter acesso ao que é básico. Saúde, segurança, né, alimentação, e isso a gente é o primeiro nível que a gente tem que atender. Depois disso, são as escolhas, né? A motivação extrínseca. Não, mas eu quero poder viajar uma vez por ano. Eu quero trocar de carro, eu quero morar em determinado lugar. Aí já é uma segunda camada. E tem a intrínseca, que é para que eu faço o que eu faço, né? Qual que é o significado, quem eu sou. Então, tem tudo isso sendo atendido, mas se eu aprendo, através das minhas referências, que se sacrificar pela relação com o trabalho é o que você tem que fazer, é como você existe socialmente, né? Essa é a sua performance, esse é o seu lugar, talvez eu tolere muito mais, mesmo que eu não tenha necessidade, porque eu preciso, né? Então, de alguma maneira, eu entendo que existe o que a gente precisa fazer, que a gente precisa cumprir, que para muitas pessoas não tem muito espaço de negociação. Até a gente fala assim, a gente não pode romantizar essa discussão de propósito, de vida, de como é que eu vou seguir nessa relação, porque não é para todo mundo, e não é mesmo. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não sofrem impacto de uma relação tóxica no ambiente, com uma liderança, elas sofrem impacto, isso tem consequências. Mas a gente vê que mesmo pessoas que poderiam repensar essa relação, às vezes têm dificuldade de sair, porque a minha forma de me relacionar com o trabalho é aonde eu aceito que trabalho é ruim, que é um pouco que a gente está falando, é assim que é, e eu vou colocar toda a minha realização, todo o meu prazer fora. Aí vem o equilíbrio. Dá para equilibrar? É ponderável? E acho que a gente pode trazer um pouco até a nossa visão, né? Como é que a gente faz para equilibrar essas relações? Será que a gente consegue ter uma relação um pouco mais positiva? As pessoas até falam, né? Se fosse bom, não era trabalho, era outra coisa, tinha É, outro nome. Eu é, escuto muito as pessoas falarem isso. Esse final de semana, inclusive, a gente estava conversando sobre isso em família, né? O quanto é bom a gente ter um trabalho com flexibilidade. Então, eu posso chegar um pouco mais tarde na segunda, eu posso
organizar melhor a minha sexta-feira, né? Fazer as minhas entregas, mas conseguir um tempo mais para poder passar um final de semana prolongado em algum lugar. E eu, meu irmão, a gente estava todo mundo conversando sobre isso e o quanto que alguns espaços de trabalho não permitem nenhuma flexibilidade, né? E tornam aquela relação ainda mais rígida em termos de necessidades. E aí, quando você fala, dá para equilibrar, eu acho que a grande discussão hoje, né, que muitas empresas têm se colocado à frente a fazer essas discussões, é o que o trabalho representa para as pessoas, né? Porque acho que gradativamente a gente foi saindo de um modelo onde ele era estritamente um meio, como a Joana falou, para suprir necessidades, e é lógico que para muitas pessoas isso ainda é uma realidade e por muitos anos ainda será, provavelmente, né? Eu preciso trabalhar e eu não tenho escolha. Eu não posso me dar ao luxo de escolher o trabalho A ou B, eu preciso daquilo. Mas para outras pessoas, e existem muitas pessoas, né? E em geral são as pessoas com quem a gente também conversa, trabalha, existe essa possibilidade de refletir que o trabalho não é só um meio, ele também é uma fonte de prazer, é uma fonte de você conseguir se sentir produtivo, útil. E aí você vê no outro lado da moeda, né, no outro extremo, pessoas que param de trabalhar ou que se aposentam e que ficam extremamente infelizes, se sentindo desmotivadas com a sua própria vida, sem propósito. Então, o trabalho ele também tem esse papel de preencher um espaço onde você treina suas habilidades, onde você se reconhece como alguém que tem habilidades únicas, né, e que faz muito bem alguma coisa, onde você se realiza. E é lógico que isso só é possível se você também tem um ambiente saudável. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ambientes tóxicos, como o Igor descreveu, muitas vezes a atividade que eu exerço é prazerosa, é agradável, está dentro das minhas habilidades, eu gosto, mas o ambiente ele está contaminado de competições, de relações nocivas, de falhas de comunicação e várias outras questões ali dentro, que é o que a gente vê muito, que fazem com que eu não queira ir para aquela empresa, né? Eu não queira estar naquele lugar. E isso acaba me adoecendo. Então, o quanto que tem de tudo, né? Tem a natureza da atividade, mas tem também o ambiente que muitas vezes torna tudo muito pior, ou o inverso, pode tornar tudo muito melhor. Às vezes, aquela pessoa que trabalha por necessidade, porque ela não tem outra ferramenta, outra habilidade, ela só sabe fazer aquilo e ela precisa aceitar qualquer trabalho, ela pode encontrar um empregador, né, seja em que esfera for, que reconhece ela e que ela tem um ambiente de trabalho muito saudável e que aquilo supre, de certa forma, todas as outras adversidades ou algumas das adversidades que ela passe na vida dela. Então, o ambiente ele tem um papel importante aqui, né? Eu estava lembrando quando você estava falando assim, você sabe que eu gosto ali de pegar uma coisinha da sociologia, né? Eu estava lembrando de uma aula que a gente estava falando sobre a questão do trabalho ser parte da nossa identidade, né? Então, assim, quando a gente fala também sobre o entendimento do trabalho, né? A gente é valorizado na sociedade quando a gente tem um emprego, né? Não vou nem falar um trabalho, mas a gente tem um emprego, né? Então, a gente está gerando alguma coisa, né, dentro dessa sociedade de uma forma, vou dizer assim, formal, né? Tanto que as discussões são que, por exemplo, mulheres que trabalham em casa, né, estritamente em casa, esse trabalho não é visto como um trabalho, porque ele não é um trabalho Não é remunerado. reconhecido. Os jovens que não estão no mercado de trabalho não são vistos como cidadãos que, né, a gente deveria prestar atenção, porque eles não estão gerando valor ali para a sociedade, né? E eu acho também Os que alunos de pós-graduação também não são valorizados. Todo o alunos de trabalho, todos os pós-graduação também estão. artigos, as pilhas de resultados também não é considerado E trabalho. talvez você não estivesse pensando na sua aposentadoria lá atrás, porque você também não se entendia como uma trabalhadora naquele momento, né? Como alguém que Com estava certeza. produzindo valor no trabalho como a gente conhece, né? Sim. Então, assim, o trabalho, a gente estar num trabalho, ele forma a nossa identidade. Se eu não estou no trabalho, eu não sou ninguém dentro dessa sociedade, né? E aí eu acho também que quando a gente está numa empresa, né, um empregador, que independente da atividade que está sendo realizada, ela valoriza aquela pessoa, né? Isso também traz mais satisfação, porque coloca essa pessoa nesse lugar de assim, eu estou gerando esse valor, né? Mas eu acho que a discussão que a gente vem é essa coisa do equilíbrio, né? Que ele não pode ser o centralizador e a única fonte da nossa identidade, né? Porque é isso, se eu não tenho um trabalho, então eu não sou ninguém dentro da sociedade, Perfeito. né? Se eu não tenho um emprego, eu não sou ninguém dentro dessa sociedade.
Então, eu acho que a gente tem trabalhado no deslocamento do trabalho ser o centro, né? O trabalho não pode ser a única coisa. Então, o que também é importante para você para além do trabalho e como que você equilibra, até nesse caso que o Igor estava contando, né? Assim, nossa, a pessoa está com uma jornada de trabalho, não está feliz, o ambiente não é bom, se sacrificar nesse nível, né? Só para manter essa identidade, sendo que você perde outras questões, né? Será que isso é suficiente? Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem avançado bastante. Agora até estamos falando aqui no início de maio, né? Existe uma petição aí para acabar com a jornada de 6 dias de trabalho por um de folga, né? 6 por 1, que já está com mais de 900 mil pessoas que assinaram essa petição, que ainda é a realidade de muitas pessoas, né? Então, assim, falta equilíbrio, inclusive, no tempo que a gente dedica ao trabalho, o tempo que a gente se dedica para ser outras, para ter as outras identidades que a gente tem na nossa vida, né? Fora o tempo de Perfeito. deslocamento que nem conta, né? Você Ah, também já está meio que, sim. também já não te permite, que é outra questão. Quem mora em cidade grande é um dos fatores, inclusive, que impacta radicalmente a qualidade de vida, né? Qualidade de vida é avaliada, uma das variáveis é você olhar o tempo de deslocamento até o trabalho. E o ideal é que a gente tivesse 30 minutos. Agora me diga, quantas Quem pessoas tem 30 conseguem minutos? fazer isso em 30 minutos, né? Morando em cidades maiores? Então, E por são isso pontos essa questão da importantes. flexibilidade veio com tanta força pós-pandemia, né? Já era uma questão que a gente discutia bastante, mas estava a passos bem lentos, e a pandemia com certeza acelerou essa reflexão de quantos trabalhos podem ser realizados sem esse deslocamento, porque isso impacta drasticamente na qualidade de vida das pessoas e até das famílias, né? Porque as pessoas não têm tempo nem de conviver, dado o tempo que elas ficam se deslocando. Então, é uma questão muito séria. E aí, um ponto que veio na cabeça aqui enquanto vocês estavam falando é essa discussão também sobre o tempo dedicado ao trabalho, né? Que a Joana trouxe tão bem essa reflexão, e cada vez mais as empresas também estão entrando nessa discussão, né? Sendo pressionadas a pensar sobre isso. Hoje a gente tem um modelo de trabalho aqui, né, no Brasil de 40 horas semanais, 44 horas semanais, e se discute essa redução da jornada. E toda vez que eu vou dar entrevista, né, que a gente participa de alguma matéria, em jornais, enfim, que perguntam para a gente, sempre vem a pergunta, né? Qual é a carga horária ideal? O que a neurociência tem a dizer sobre isso? É 30 horas? É 35? É 40? É 45? E aí eu vou deixar aqui para a gente discutir isso. O que vocês acham dessa questão da jornada de trabalho? Já vou trazer um pouco a minha visão sobre. Eu acho que o que a gente percebe, olhando do ponto de vista da neuro, é que o trabalho ele não pode ser exaustivo, né? Ele não pode levar as pessoas ao limite, porque existem outras faces da vida dela que dependem também de energia. Então, se eu sou mãe, eu não posso trabalhar até o ápice do meu esgotamento, porque depois eu ainda tenho que dar atenção para uma criança. E essa criança tem necessidades emocionais e de cuidado, né? Ela precisa ser alimentada, ela precisa tomar banho, ela precisa dormir e todas as outras coisas, né? E se eu me relaciono com alguém, eu preciso ter tempo de conversar com essa pessoa, né? Fazer uma refeição. Então, nós temos tantas outras necessidades que não são supridas pelo trabalho, que o que a gente percebe é que as pessoas elas dão o seu máximo para a atividade que paga É as isso. suas contas. Então, elas vão trabalhar 14 horas, 16 horas, ainda mais no modelo que hoje é muito vigente, que é o home office, então eu não preciso nem me deslocar. Então, agora, todas aquelas horas que eu economizei me deslocando, eu trabalho mais e elas ficam exauridas, esgotadas. Então, apesar Não da é gente não aceitável. ter esse número, quantas horas uma pessoa deveria trabalhar, o que a gente sabe é que certamente eu não posso trabalhar até que a minha carga mental, né, a minha capacidade cognitiva e emocional esteja esgotada, porque existem outras demandas que precisam ser supridas, né? Então, acho que é bem-vinda essa discussão sobre, será que 8 horas por dia está bacana ainda? Com o tipo de trabalho que as pessoas estão exercendo, com o que tem sido exigido? É uma reflexão importante, embora, acho que vocês vão concordar comigo, a gente não tenha uma resposta cientificamente comprovada Não. sobre qual é o número mágico, né? O que vocês acham? Isso me faz pensar assim, me remete até àquela época ali retratada pelo tempos modernos, né, onde você tinha uma fábrica e o trabalhador ali como se fosse mais uma engrenagem dessa fábrica dentro de um cálculo muito certinho de quantas horas o cara tem que estar ali para apertar tantas porcas e aquilo dali gerar
a Uhum. produção X ou Y que a fábrica precisava, né? Eu tenho a impressão que a gente ainda não está tão próximo assim de chegar no estado da arte dessa discussão. Eu acho que a gente ainda, infelizmente, ainda está um pouco longe de achar a equação onde todo mundo vai ter equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Mas o que eu percebo é que é necessário uma mudança de raciocínio mesmo, de paradigma, porque a gente vem, pelo menos desde a Revolução Industrial, com o raciocínio do ser humano como a peça de uma engrenagem maior, para que essa engrenagem como um todo funcione. Quando, na verdade, e agora, sobretudo depois das revoluções de inteligência artificial, as revoluções tecnológicas em geral, a gente vai percebendo que o ser humano faz de bom não é o mecânico, não é o apertar a porta, é o criativo, é aquele olhar único que um ser humano pode dar. E a gente, né, trabalhando com neurociência organizacional, para a gente isso fica muito claro, que um gestor, por exemplo, que tenta apertar demais a pessoa no sentido de querer que ela trabalhe horas demais, que ela vá até aquele último suor e tal, e não sobre para ela na vida pessoal, ele possivelmente só faz isso porque ele não tem a clareza de como essa pessoa performaria muito melhor se ela estivesse num bom estado de equilíbrio entre saúde, entre vida pessoal e profissional, né? Ou seja, a gente só atinge os nossos mais altos graus de performance, inclusive profissional, quando a gente está bem de saúde. Então, o que tem que mudar é o raciocínio. A gente não pode pensar que eu vou liberar, eu vou continuar sendo uma empresa que aperta todo mundo até o último, mas eu também vou dar um espaço de descompressão, um gym pass, não sei o quê, como que a pessoa não vai ter nem tempo de usar. A gente tem que raciocinar as coisas de uma forma um pouco mais sistêmica, né? E é claro, não estou falando aqui em vilões e vítimas, eu entendo as limitações sistêmicas disso, né? Eventualmente, o gestor pode querer fazer isso, mas não vê como, porque a empresa do lado faz diferente. Se ele fizer assado, é muito arriscado dele perder competitividade. As questões são reais, né? Mas, por outro lado, acho que em algum momento, como sociedade, a gente vai perceber que a conta tem que ser feita do lado contrário. Como a gente tem que se organizar para todo mundo produzir com saúde e não como que a gente vai tapando o buraco para as pessoas não, pelo menos não pifarem enquanto a gente produz, que acho que é o que a gente faz atualmente, né? E eu acho que falta muito essa visão ainda de qual é o impacto dos componentes emocionais inconscientes, né? Então, assim, isso vai ser importante para qualquer atuação de trabalho, mas conforme a gente vai passando por economia pautada em conhecimento, uma economia pautada em inovação, um mundo dinâmico, ágil, que exige inovação constante, um mundo onde os processos relacionais interpessoais ganha cada vez mais peso na criação de valor. Pô, agora a regra do jogo é outra. Aí eu acho que o maior desafio é a gente estar gerindo trabalhos que dependem muito mais de engajamento, de motivação, de capacidade de comunicação, de aspectos relacionais, de criatividade, usando as regras do período industrial, né? Você falou aí dos tempos modernos. E é isso, por quê? Porque a gente vai arrastando esse modelo, né? E eu acho que como a gente tem, tá isso, está sendo publicado agora, né? O Brasil como um dos grupos com maior nível de estresse dentro do ambiente de trabalho, que é parte da maneira pela qual a gente olha, né? Essa relação. Grupos tensionados tensionam, né? Grupos tensionados combatem, brigam, né? Criam silos. Tudo é muito ineficiente. A gente, quando chega para atender um cliente, a gente olha e nos chama atenção, né? Thaís falou assim, poxa, aí a pessoa pega o horário que ela devia ter flexibilidade e emenda com o trabalho. Eu até ri, eu acho que eu começo a rir em parte de Riso de nervoso, porque desespero. um riso de desespero, que assim, Não gente, é é engraçado, muito, mas é tá Não. desesperador. muito errado, assim. E para a gente são coisas que elas, às vezes, elas ficam muito próximas do que é óbvio que não vai dar certo. Mas você olha para as pessoas, a minha impressão é que as pessoas estão travadas, é que esses cérebros estão travados, replicando automaticamente um padrão que elas entenderam que era o padrão que elas tinham que seguir. E aí, quando você começa a viver toda essa transformação social, não, mas espera, vamos trabalhar a inclusão e diversidade. Não, mas espera. A mulher agora vai estar no mercado de trabalho, porque tá ok.
quando um está em casa e o outro está na rua e cada um cuidou de metade das responsabilidades da vida familiar. Mas agora está todo mundo na rua, está todo mundo em casa. Vamos reorganizar isso aqui. Aí não funciona, não dá certo, né? Porque não dá para todo mundo, todos os adultos responsáveis, trabalharem 8 horas diretamente, presenciais ou síncronas, e mais umas 3 horas no assíncrono, respondendo mensagem, olhando o celular o dia inteiro, e cuidar da família. Daí você terceiriza. Aí a discussão seria eterna, né? Então, isso vai desengrenando. Então, eu concordo com o Igor, assim, a gente precisa de um novo olhar, uma nova lógica, e essa nova lógica, ela precisa estar pautada na necessidade do mundo do trabalho hoje, na necessidade das estruturas familiares e das pessoas hoje. Não adianta a gente ficar assim, mas as gerações mais jovens, a gente também vai ver isso, né? Porque os jovens, as pessoas estão saindo, cara, tá aí um monte de fenômeno de desengajamento. Quem vai assumir a liderança? Quem vai tocar o trabalho? Né? Então, se a gente não se adaptar e de verdade mudar a maneira como a gente cria essa relação e entender aonde está o valor e como a gente traz performance, né? Porque tem muita perda de performance nesse caminho, para onde a gente vai, né? E aí a gente está aqui, a relação com o trabalho pode ser positiva? Eu acho que a gente não tem opção. Eu acho que a gente precisa rever, e acho importante deixar claro aqui que a ideia não é que o seu mundo seja perfeito, que você nunca tenha um problema, nunca sinta uma tensão, Esse nunca tenha estresse, uma né? carga. Não é sobre isso, né? Eu acho que a gente também não pode ir para um estereótipo de que estão aqui falando que o mundo tem que ser todo Tópico, feliz. né? Não é isso, não é sobre ser feliz, é sobre ser engajado. E acho que tem um ponto importante, porque estar motivada e ser engajado na relação com o trabalho é diferente de viver feliz na relação com o trabalho. Todo mundo tem uma tarefa que não gosta, todo mundo tem uma atividade que você quer procrastinar, mas tem que fazer, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem um dia cansado. Mas eu entendo que eu tenho um papel, eu entendo que tem um significado, eu me sinto valorizada, reconhecida, cuidada nessa relação, então eu posso dizer que hoje não e depois a gente volta. Então, acho que a gente precisa humanizar, como a gente diz, né? A maneira como a gente se relaciona com o trabalho para que seja trabalho, né? De fato. E eu acho que esse questionamento é o principal, né? Porque, assim, quando a gente fala de rever a jornada do trabalho, de que uma jornada 6x1 não dá mais certo, e a gente não tem a receita ainda, né? Mas, assim, de que estamos olhando para uma semana de 4 dias. É a gente se questionar sobre isso que você estava falando, né, Ana? O que se encaixa no mundo que a gente vive hoje, nas necessidades que a gente tem no trabalho, como o Igor estava falando, né? A gente já não é mais alguém que está ali apertando o parafuso. Então, assim, a gente precisa se manter o tempo todo atualizado para poder atender as demandas do trabalho. Em que momento que eu estudo? Em que momento que eu ganho essa atualização, né? Se eu não tenho Como? energia no tempo que me sobra para isso. Como que eu tenho bem-estar, que eu sei que isso vai me gerar maior engajamento, maior atenção, melhor performance no trabalho. Então, a gente tem que se questionar sobre essas questões para que a gente consiga tentar achar novos modelos, né, que sirvam para o trabalho. E aí, já querendo aqui, ó, a gente já encaminhando para o nosso encerramento, né, que já está dando na nossa hora aqui, mas eu acho que isso também é um ponto que a gente discute muito aqui dentro da Nemesis, né, e eu sinto que às vezes as pessoas podem se perguntar, né, aí estão essas pessoas aí falando lindamente sobre o trabalho, sobre transformar o trabalho, Tá será que elas linda. vivenciam isso? Tá linda, linda. Será que elas vivenciam isso no dia a dia de trabalho delas, né? E eu acho que uma coisa que eu gosto muito, assim, do nosso trabalho da Nemes, mais do que a forma que a gente trabalha hoje, mas é a nossa possibilidade de questionar o que está acontecendo. Que é assim, olha, tá dando certo a forma como a gente está trabalhando? O que a gente pode fazer para melhorar se não está dando certo? Ou o que a gente pode se empenhar para manter, que também é um desafio, né? Dependendo do ambiente. Se empenhar para manter que isso continue da forma como a gente está entendendo que é a melhor forma que a gente trabalha. E o diálogo disso o tempo todo, porque eu acho que a gente entende que isso não vai estar perfeito, nem sempre vai dar certo, não é estático, mas a gente pode se questionar e tentar encontrar novas receitas, né, para melhorar. Acho que isso, para mim, assim, e aí queria ver com vocês, né, como é que vocês vivenciam o trabalho aqui dentro, né, da nossa rotina, né, o que vocês veem que é a maior lição, né, vou dizer assim, para essa discussão sobre trabalho, né. Eu Ju, acho que você a me gente fez tem. lembrar. Fala, Desculpa, amiga, fala, fala, fala. fala. Não, Não, mas você me fala senão fez você lembrar. esquece. Isso, por favor. Verdade. Você me fez lembrar uma situação que foi o seguinte: eu estava dando uma entrevista, acho que foi até para o Estadão, que eles fizeram. Vocês vão lembrar, eles fizeram foto de mim trabalhando e tal. Aham. E aí eu mostrei para uma amiga, estava conversando com ela, falei, aqui e tal. Ela me perguntou, pediu para ver, eu mostrei. Aí ela riu.
e falou assim para ela, vai lembrar disso quando escutar a nossa conversa. Ela falou assim, ai, tá aí, você toda linda, né, tirando foto para matéria, mas no fundo, fala a verdade. Você trabalha 14 horas por dia, né? Porque não é possível que vocês, né, uma equipe menor, consultoria, eu sei como é, vocês devem trabalhar que feito loucos. Não dá para fazer essas coisas que você está falando, né? E aí eu fiquei meio sem graça. Eu falei para ela, eu falei, não, cara, eu não trabalho 14 horas por dia, assim, isso não tem a menor condição de acontecer. Inclusive, foi um dos motivos que a gente decidiu abrir uma empresa, que assim, a gente precisava poder viver aquilo que a gente acreditava, né? A gente combatia isso ativamente. E aí, acho que trazendo um pouco essa visão que a Joana provocou, não é fácil, né? Um pouco da minha visão com relação à nossa forma de trabalhar internamente. A gente vive fazendo trabalhos, né, treinamentos, consultorias, conversando com os nossos clientes, apontando caminhos, e a gente ativamente traz isso para dentro de casa e não é fácil. E acho que grande parte do nosso sucesso como consultoria é saber a dificuldade que é implementar essas coisas. Porque não é algo que é tão simples quanto eu te disse, você vai lá e faz. É como você falou, Jô, todos os dias a gente tem que questionar, toda semana é uma semana. Tem mais projetos, tem menos projetos, tem outras atividades. A gente precisa rever, mas a gente tem um objetivo, né? O objetivo é fazer com que a gente tenha produtividade, eficiência e saúde, que a gente possa fechar o nosso computador no final do dia e cuidar da nossa vida, dos outros aspectos da nossa vida, e saber que no dia seguinte a gente continua, mas sem aquela angústia. E acho que isso, assim, não tem preço. É uma coisa que eu tenho muita tranquilidade hoje de fechar meu computador e saber que está tudo bem, que nós estamos alinhados, que está tudo organizado e que amanhã a gente continua e que o desafio é grande, mas que a gente precisa lembrar para onde a gente está indo e por quê. Né? Muita convicção de que esse é o melhor jeito de ser produtivo. Que acho que muitas vezes as pessoas questionam isso da gente, mas dá mesmo para ser produtivo, eficiente, ter uma equipe engajada e ter qualidade de vida e conseguir ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Dá. Todos os dias? Não. Tem dia que a gente não consegue, tem dia que o trabalho ganha, tem dia que a vida pessoal ganha, quando a gente tem outros problemas aqui dentro de casa. Mas é um equilíbrio dinâmico que a gente sabe para onde a gente está indo. Né? Então, acho que ter esse norte, ter essa convicção, nos ajuda a vencer os desafios que é colocar tudo isso de pé. Né? Não, e é isso, né? Eu acho que a gente, se tivesse uma resposta, já tinha alguém, já tinha publicado, já tinha livro, né? Então, a gente sabe de onde a gente vem, a gente não sabe muito bem para onde vai. Você tem cenários projetados de futuro e você tem mudanças e mudanças e mudanças, e os desafios são grandes, assim, são complexos, né? Passam por processos inconscientes, e eu acho que a gente se baseia muito no que a gente sabe sobre o funcionamento do cérebro, sobre fisiologia, sobre corpo. Então, a gente sabe exatamente o que acontece se alguém dormir mal muitos dias. A gente sabe exatamente o que acontece se alguém tem uma carga maior de estresse. Ainda digo mais, a gente sabe exatamente quando o estresse começa a acontecer, que é uma coisa que pouquíssimas organizações seriam capazes de apontar. Poucos gestores e gestoras seriam capazes de falar, não, aqui, ó, tá aqui, tá piscando diferente. Se eu não resolver agora vai dar problema. Então, essa sensibilidade que vem da nossa formação, eu acho que é um diferencial, mas a gente também sabe que o equilíbrio ele não vem de uma regra mágica, ele não vem de uma receita de bolo, ele vem da flexibilidade, né? Qualidade de vida, bem-estar, os nossos sistemas foram feitos, e aí fisicamente falando da fisiologia, a natureza, o ecossistema, eles foram feitos para serem flexíveis. Os que performam bem são flexíveis. Então, eu acho que uma característica que a gente traz para a nossa gestão, né, Muto e Thaís, é entender, e que eu tento usar assim, que agora a gente corre. Então vamos correr, mas não dá para correr para sempre. Agora relaxa. E tem regras. Corre, mas não mais que, né? Relaxa, mas não mais que. Porque no final do dia, a gente entende que vai ter que faturar, né? A gente é uma empresa, a gente está aqui para sustentar um modelo que busca ser respeitoso e, né, trazer boas condições para todos, trazer bem-estar para todos, mas a gente é uma empresa que presta serviço. Então, quando a gente discute tudo isso, acho que também é importante deixar claro que a gente tem a mesma cobrança, pressão que qualquer outro grupo tem, que é, no final do mês a conta tem que fechar, no final do ano a conta tem que fechar. Mas quando você consegue se mobilizar com, acho que com visibilidade, com indicadores, como é que a gente olha para o que a gente tem disponível, como é que a gente olha para o conhecimento que a gente tem, como é que a gente traz uma gestão
que permita esse equilíbrio e que a gente possa entender que não dá para correr uma maratona o tempo todo, todos os dias, mas que a gente sabe que em algum momento a gente vai ter um desafio, ele vai vir. A questão é quando eu lido com o desafio, quando eu posso seguir aí, né, uma velocidade de cruzeiro, flexibilizar mais, eu posso tirar um dia, porque, poxa, tá tudo bem, então eu vou aproveitar para fazer outra coisa. Aí você ganha equilíbrio, né? Eu acho que a gente tenta também trazer muito para a gente quais são os nossos valores, e é isso, né? Para mim, para a Thaís, a gente é formada em estresse. Estressar pessoas é uma coisa que não é possível, não vai dar, não dá para viver. Estressar no sentido de fato, gerar uma perda, né? Gerar um comprometimento. E a grande parte que a gente tenta trazer. Mas é um aprendizado, porque aí você está aqui responsável pela empresa, e aí, vamos virar o fim de semana trabalhando? Não vamos virar o fim de semana. Às vezes bate uma vontade, bate, às vezes de noite assim, será que eu devia fazer mais alguma coisa? Devia, mas amanhã vai ser pior. Amanhã eu vou estar com a cabeça desse tamanho, não vou fazer nada direito, não vou nem resolver a minha vida pessoal direito, nem trabalhar direito, então não, agora é o limite. Então, acho que a gente tem muitas estratégias, muitas ferramentas, muitas práticas, isso que a Thaís falou, a gente tem a experiência emocional de lidar com isso, de ir dormir sabendo que tem coisa para fazer, de ir dormir sabendo que tem um desafio grande por vir, ou de ir dormir sabendo que está tudo bem. Então, acho que é como é que a gente também desenvolve essa inteligência emocional, né? Que é saber lidar com a demanda da realidade, com, né, a necessidade de um mercado, trazendo esse conhecimento e criando possibilidades, né? Criando novas formas de se relacionar com o trabalho. Igor não falou essa? Igor, como você se vê nessa relação? O, eu não falei também, mas eu estou super pensando em tudo que vocês disseram, assim, porque isso faz sentido para mim. Mas, assim, quando eu penso na minha relação com o trabalho hoje dentro da Nemesis, né? Eu gosto de pensar que tem uma dimensão, assim, como o pessoal fala, né? Skin the game, assim. A gente procura fazer o máximo que a gente pode para viver o que a gente tem como discurso. E até depois da nossa parceria e eu conhecendo aspectos aí da neurociência organizacional, uma coisa que eu percebo que não é distante entre o discurso e a prática, quando eu olho para a minha rotina dentro da Nemesis, é a questão de enxergar que você está engajado no trabalho tem a ver com motivação. E que as motivações, né, depois das básicas ali, extrínsecas, são as intrínsecas. E as três mais importantes para mim, eu consigo perceber no tempo que eu estou na Nemesis. Por exemplo, maestria. A Nemesis tem, eu consigo espaço para fazer as coisas do jeito que eu acho que elas vão ser melhores. Isso me dá um prazer de desenvolver o meu trabalho, isso me engaja com o meu trabalho, porque eu tenho a liberdade para fazer aquilo até um ponto que eu acho que eu vou ficando cada vez melhor nele. E isso já se conecta com uma outra, que é a autonomia, né? A, a nossa compreensão de como se organizar para o trabalho, ela já é tão desconstruída nesse lugar de não ser comando e controle, que a minha autonomia é gigantesca. Então, assim, eu tenho autonomia para me organizar para entregar o resultado que eu quero da forma que eu quiser, e eu entrego um bom resultado porque eu tenho maestria também. Eu estou feliz de entregar um bom resultado. É um propósito pessoal para mim. E a terceira é propósito, né? Eu só estou na Nemesis porque eu já tinha um propósito parecido antes mesmo de conhecer a empresa, né? Para quem não sabe, eu sou especializado em criar experiências de trabalho em grupo que, ao mesmo tempo que resolvem problemas, geram significado para o próprio processo de trabalho. E eu e a Nemesis nos encontramos muito nesse lugar de trabalhar de uma forma, né, que não seja só aquele peso do labor, né? Seja uma atividade gratificante. E eu tenho isso. Eu trabalho na Nemesis, eu boto meu empenho na Nemesis porque, inclusive, faz sentido com a minha forma de estar no mundo. É o tipo de impacto que eu quero produzir nas organizações, né? Ou na sociedade como um todo. Está muito alinhado com o que a gente tenta fazer diariamente na Nemesis. E aí eu percebo que, realmente, diferente de outros lugares que eu trabalhei, eu me vejo com uma alta motivação, porque esses aspectos intrínsecos da motivação humana estão atendidos.
Hoje eu entendo isso com essas palavras que eu estou usando aqui, até pela influência da Nemesis, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei lembrando da fala da Ana, antes dessa pergunta da Jo, de falar que tem dia que a gente, né, faz ali 100%, tem dia que é menos. Eu fiquei lembrando de uma historinha, eu acho que eu contei para uma de vocês, não sei se para todos, a gente, por exemplo, tenta não trabalhar no fim de semana, mas eu queria fazer uma coisa no fim de semana, porque ia me adiantar muito, enfim, era editar um vídeo lá que a gente precisava fazer. Só que, ao mesmo tempo, bateu aquela preguicinha, aquela vontade de dar uma descansada no fim de semana, né? Aí eu tava com os amigos, aí pensei, não, tá, não vou fazer não, faço na segunda-feira, era domingo. E aí, com esses amigos, eu passei num bar lá onde uma das nossas amigas estava se apresentando, estava cantando, né? E aí eu comecei a filmá-la cantando. E o show foi muito incrível. E aí eu voltei com uma motivação danada para casa para editar o vídeo dela e mandar para ela. Então, assim, olha que louco. Aquele dia eu senti motivação para usar o mesmo programa, fazer o mesmo tipo de trabalho que eu faria para o trabalho da Nemesis, né? Só que para uma outra coisa pessoal, né? Então, assim, para você ver como funciona a motivação, né? Mesmo eu estando feliz, satisfeito, engajado na Nemesis, não quer dizer que eu vou estar o tempo inteiro e não é sobre o tipo de tarefa, não é sobre o tipo de trabalho. Às vezes é simplesmente uma conta que está dentro dessa conta do equilíbrio, né? Naquele momento ali eu estava precisando de vida pessoal e eu estava precisando dar vazão para aquilo. Eu fiz o mesmo tipo de trabalho que eu faria do ponto de vista técnico para a empresa, eu fiz para a minha amiga de graça, porque eu queria ver aquilo ali, me trazia satisfação pessoal. Para aquilo eu tive motivação naquele domingo. Trabalho pessoal, não, né? Aliás, trabalho profissional, não. Uhum. Sim. Vou aproveitar a sua fala para a gente fazer, então, considerações finais. Jojo encerra nosso podcast. Ih, Maravilhoso. eu já ia falar assim que a gente já tem que encerrar agora. Achei que Chega. essas eram as considerações finais. Não, tem que ter o tipo, tchau, gente. Mas eu acho que é isso. As pessoas falam assim: a gente tem que ter uma relação positiva com o trabalho para você virar um novo escravo do trabalho, agora você ama. Não, não é. E acho que Não. a Joana falou muito bem. Existem outras esferas da vida que precisam ser atendidas. Inclusive, a gente tem que ensinar as pessoas a voltarem a se conectar com isso. As pessoas perderam a capacidade de se conectar com algo que existe para além do trabalho. E é sobre isso. Até poderia, mas não estou afim. Só porque eu não quero, não é porque eu não gosto do que eu faço, é porque hoje eu não quero. E está tudo bem você não querer, e, na verdade, o ideal é que eu desejo que ninguém queira trabalhar nos finais de semana e que seu trabalho caiba no seu tempo de trabalho. Se está sobrando, tem que organizar de novo, tem que priorizar de novo, porque a gente precisa poder viver outras relações. Essa é a minha consideração final. Jojo, Acho que a minha prometo. consideração final é só a gente também lembrar que para isso tudo funcionar, né? Acho que enquanto a gente estava falando da gente, eu fiquei muito reflexiva sobre isso também, o quanto que a gente está sempre investigando formas melhores de fazer o nosso tempo ser produtivo, né? Sim, Fazer com que as nossas reuniões sejam eficientes, fazer com que a gente tenha objetividade, sem perder, obviamente, o tempo da nossa interação, do nosso entrosamento, das conversas informais, espontâneas, mas a gente conseguir organizar e planejar bem uma rotina em que o trabalho, ele de fato, ele acontece de forma fluida, né? é. Sem entraves, problemas, perda de performance por questões aleatórias e que, infelizmente, a gente vê muito em empresas de todo tipo, né? As pessoas se queixam muito de uma baixa performance por motivos mais variados e que muitas vezes são motivos bobos, né? Coisas que poderiam ser resolvidas, poderiam ser conversadas, reorganizadas em equipe, a liderança, né, poderia estar mais atenta a esse tipo de questão. Então, são objetivos que, para a gente cumprir, né, para a gente conseguir chegar lá, a gente também precisa fazer o nosso dever de casa, né? E acho que isso também é uma coisa que a gente procura fazer bastante aqui para viver o nosso próprio propósito, é estar sempre olhando para melhorias no nosso dia a dia para que o nosso trabalho seja mais eficiente. E sim, ninguém precisa querer trabalhar todos os dias, né, gente? A gente quer que as pessoas tenham a melhor relação possível com o trabalho. E nesse mundo ideal, elas não irão querer trabalhar todos os dias, porque isso Exato. não é o ideal, né? Não Tem é que uma ter relação espaço para saudável. outras coisas, não é uma relação saudável, exatamente. Então é isso. Igor, mensagem final para a Jojo fazer o encerramento.
Só tá na minha cabeça agora aquela brincadeira que eu sempre falo com vocês, né? Que a Nemesis é o Japão. A gente é pequenininho, mas com Eu sabia que ele ia muita soltar essa. tecnologia para otimizar os nossos tempos, né? Eu brinco com essa história do Japão porque a gente, né? Se tem apps que a gente pode usar para se organizar, a gente usa, mas não só uma questão tecnológica, tipo aplicativos, mas também os nossos acordos, né? Os nossos Uhum. sistemas de autogestão compartilhados, né? Eles são. A gente tenta fazer isso de uma forma. A gente tenta acreditar no que a gente fala, então, assim, não faria sentido a gente não usar o que está disponível para fazer com que a gente possa otimizar o nosso tempo e, portanto, né, ter um pouco mais de equilíbrio de vida. E não é fácil. Acho que todas nós aqui, em algum momento, a gente se desequilibra um pouco, mas acho que o que a Nemesis consegue é o que a gente propõe até como modelo para quem tiver curiosidade, depois pesquisa sobre homeostase organizacional, né? É o modelo que a gente tem proposto do que é possível criar dentro de uma empresa, que não é não ter momentos onde você se desequilibra, não é não ter momentos de um pouco mais de estresse, mas é a resiliência de conseguir não ficar muito tempo nesse lugar e voltar para um lugar mais estável, mais saudável, que vai te garantir sustentabilidade, né? Tanto para você individualmente quanto para a empresa sistemicamente, né? Então é isso. A Nemesis é um Japão, sou bem feliz de estar nele. Obrigado pelo papo, gente. E é isso. Até a próxima. E aí, Jojo. para fechar, vou fazer uma consideração final breve, que na verdade eu tenho pensado muito assim sobre um desejo mesmo, assim, eu tenho desejo de que, na verdade, o futuro do trabalho ele seja centralizado em pessoas. A gente fala tanto sobre ser people-centric, né? É verdade. O marketing, né? As organizações. Eu acho que o meu desejo é que o futuro do trabalho e da sociedade como um todo tenha esse olhar, assim. Eu acho que ter esse olhar é entender a nossa fisiologia, entender o que que a gente é capaz, entender, né, o cérebro, o que que a gente pode fazer com ele, entender também como é que a gente coloca as pessoas dentro da sociedade a partir de uma outra visão, né, e coloca essas pessoas dentro do trabalho a partir de uma outra visão. Então, minha consideração final aqui é esse desejo que tem sido algo que está aqui, ó, na minha cabeça, que eu digo, eu preciso do fone de ouvido, que ele me ajuda a concentrar, senão eu fico assim, viajando, entendeu? Então, é isso, mas esse é um papo para um outro momento, né, gente? Porque ele é muito amplo. Outro café. Então, ficamos para outro café, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Sigam Foi a ótimo. Tchau, gente. tchau. Digam o que vocês acharam, o que vocês acham aí do futuro do trabalho também. Vamos lá. Beijo, Agora no gente. Spotify também, hein? Beijo. Deixem E é comentários. verdade.